E eu tenho uma palavra que vem de Deus para o seu coração, abençoar a sua vida nessa manhã. Quantos querem ter uma vida abençoada? Abra a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 5. Quero compartilhar com você algo que Deus tem falado comigo. Eu acredito que Ele vai falar com você também. Vós, servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente de vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como aos homens. A palavra de Deus, ela nos encoraja a servir. A servir a Deus e também as pessoas que estão sobre nós, que têm autoridade sobre nós. Quando você é um servo bom e fiel, você vai entrar na alegria do Senhor. Jesus contou uma parábola dos servos que receberam talentos e alguns rapidamente saíram a multiplicar os talentos que receberam. E teve um que com medo enterrou o talento, se recusou a servir. E a este foi liberada uma sentença ruim, um decreto ruim de que o que ele tinha recebido ia ser tirado e ele seria lançado num lugar de tormenta, onde teria choro e ranger de dente, tristeza e sofrimento. E aos servos que serviram, servo bom e fiel, que foram 2 na história que Jesus contou, a eles foi dado a palavra de bênção que dizia: entra na alegria do Senhor. Oh, glória a Deus. Então, queridos, eu quero encorajar você a ser um bom servo, servo de Deus, ser um bom funcionário. Porque aí no versículo 7 diz: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que toda boa coisa que cada um fizer, o mesmo ele receberá do Senhor, seja ele servo, seja ele livre. E vós, senhores, fazei as mesmas coisas para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles é vosso e está no céu, e não faz acepção de pessoas. Todo servo bom e fiel, que serve a Deus de boa vontade e serve ao seu patrão como que estivesse servindo ao Senhor, eles vão ser grandemente recompensados. Devemos agradar a Deus com o nosso servir. Não fazendo isso só quando estamos na presença de pessoas. Versículo 6 diz: não servindo à vista como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo a vontade de Deus de coração. É quando você, minha irmã, aceita o seu chamado de servir a Deus aí dentro da sua casa. Você sabia que Deus precisa de alguém para servir aí dentro de sua casa?
E quando a gente aceita o chamado de Deus e faz isso de boa vontade, faz isso com alegria, faz isso com excelência. Às vezes você está sozinho em casa, entre aspas, porque nunca você que tem uma aliança com Deus vai estar só, em lugar nenhum, porque Deus vai estar comigo e contigo. Você que tem uma aliança com Deus. Deus está vendo. A gente pode até se esquecer que Deus está nos vendo, porque tem momentos assim que a gente está tão concentrado no serviço que a gente está fazendo, que às vezes a gente até se esquece, às vezes, que Deus está nos vendo. E você está ali, fazendo as coisas com amor, com carinho, com dedicação. Deus está ali vendo. E cada coisa boa vai ser recompensada, porque nós não estamos fazendo para agradar somente as pessoas, mas principalmente a Deus, que vê tudo e que é Senhor de tudo. Eu não sei o que Deus te confiou nas tuas mãos, em qual é a fase da sua vida que você está vivendo. Talvez tenha coisas que você fez lá atrás que talvez você não faça nessa fase que você está vivendo hoje. Mas aquilo que Deus confiou nas tuas mãos hoje, faça de boa vontade. Não faça porque você é obrigado. Porque tem um espeto te futucando e dizendo vai, agora vai. E você sai pisando duro no chão e dizendo, meu Deus, já tenho que fazer isso. Não, faça de boa vontade. A palavra de Deus fala no livro de Êxodo a história de uma mulher chamada Joquebede. Está bem no iniciozinho do livro de Êxodo. Joquebede era a mãe de Moisés, aquele que liderou a saída do povo do Egito, que Deus usou ele de maneira tão poderosa. Ela recebeu um chamado de Deus para cuidar de um filho. Ela tinha um chamado de ser esposa, ela tinha um chamado de ser mãe, ela tinha um chamado também de trabalhar fora de casa, porque nessa época o povo de Deus era escravo no Egito, então ela tinha uma agenda de trabalho a cumprir. Tá aí a história dela no livro de Êxodo, no capítulo 1. A partir do capítulo 2, conta a história dela. Quando ela teve Moisés, havia um decreto que todos os meninos deveriam ser lançados no rio Nilo. O faraó, para tentar diminuir o crescimento do povo de Deus, inventou essa lei de matar todos os meninos. E ela se dedicou a cuidar de Moisés e escondê-lo para que os guardas não o encontrassem. Ela não deixava o menino chorar. E ela tinha uma filha chamada também de Miriam, que elas duas ficavam se revezando para cuidar do menino. Até quando ela não pôde mais escondê-lo. E aí ela teve a ideia de ela mesma jogar o menino no rio, mas não jogar o menino assim como quem joga assim pela perna dentro d'água, não. Ela fez um cestinho e botou Moisés dentro de um barquinho. E Moisés foi encontrado pela filha do faraó que estava banhando no rio, quando o barquinho veio boiando. E a Miriam estava dentro do mato, a irmã dele, observando onde era que o barquinho ia parar, se algum crocodilo ia comer ele. Então, quando elas estavam ali naquela oração, naquela aflição, sem saber qual era o futuro que Deus ia dar para aquela criança, porque elas tinham feito tudo o que elas podiam fazer naquela fase que foi permitido, confiado, que Deus lhe confiou aquela criança para elas cuidarem.
Aí a filha de Faraó manda buscar o cestinho, decide adotar o menino. E o menino chorava muito porque estava na hora de mamar e o menino não tinha comida ainda. E a Miriam sai de dentro do mato, da beira-rio, e chega até a filha do Faraó e diz: você quer que eu vá chamar uma escrava que tenha leite para amamentar? E Deus derramou um amor de mãe na filha do Faraó para ela amar aquele menino como que fosse filho dela. E ali a Miriam correu e chamou a mãe do Moisés, a mãe dela. E quando a Joquebede chegou, a filha do Faraó disse para ela assim: pegue este menino, cuide dele, amamente, até ele crescer. Você vai ganhar um ótimo salário para você fazer isso. E depois você vai trazer o menino maiorzinho, grandinho para mim. Eu vou criar ele como meu filho na corte do Egito, como príncipe. E ali Joquebede foi grandemente recompensada pelo trabalho que ela fez, que ninguém viu, mas Deus estava vendo. Os guardas não viram o cuidado que ela teve com o bebê. Os vizinhos não viram. Tinha muitas noites que ela passou sem dormir, que ninguém viu. Muitas coisas que ela teve que trabalhar dobrado para poder dar conta da missão dela, que ninguém viu, e sem receber salário. Naquela fase, trabalhando, como quem diz, de graça. Mas chegou a fase aonde aquele trabalho que ela fez de graça foi grandemente recompensado. E não foi recompensado por qualquer pessoa, não. Foi recompensado pela a maior mulher que tinha naquela sociedade ali, que era a filha do Faraó. Deus levantou a maior para financiar ela. Às vezes ela olhava e dizia assim: eu queria tanto que o meu filho vestisse a roupinha assim, mas não tenho condição de dar. Pegava assim no pé de Moisés. Eu vou imaginar, porque eu sou mãe. Eu já passei por essa fase aí. Quantas vezes a gente olha para uma coisa bonita e tem vontade de dar para os filhos, e às vezes não tem condição. Joquebede, ela tinha esse coração bom de querer dar boas coisas. E Deus realizou o sonho dela. Porque agora ela tinha um salário bom para poder dar uma vida boa. E eu acredito que não teve menino do povo de Deus que se vestiu mais bonito do que Moisés. Não teve. Não teve. Não teve. Que comeu os melhores lanches. Eita glória! Que Moisés comeu. Eu posso imaginar a feira de Moisés chegando na casa de Joquebede, a filha do Faraó, dizendo: vá lá deixar a feira do meu filho. Se não tinha Danoninho ali, minha filha, tinha um parecido. Tinha o melhor leite. Tinha as frutas mais bonitas. Tinha o melhor pedaço de carne. Tinha carne assada, tinha... Oh, Jesus, eu vou falar. Tinha a pizza, tinha o hambúrguer. Do jeito deles lá, tinha. Porque Deus é aquele que sabe cuidar dos servos que são bons e fiéis. Ele sabe transformar a tristeza do choro em alegria. Ah, se ele não sabe, sabe. E como sabe? A partir daquele dia, nunca mais Joquebede chorou. Porque às vezes tem a fase de chorar,
Mas também tem o tempo de rir. Não esqueça disso, não. Seja um servo bom e fiel. Faça isso pelo Senhor. Amém? Faça isso pelo Senhor. Não roube. Não fale mal de quem tem autoridade sobre sua vida. Não deseje o mal. Não deseje o que essas pessoas têm. Seja uma pessoa contente com o que você tem. Seja grato a Deus pelo que você tem. Não inveje, não queira ter o que é do outro. Não cobice o que é do outro. Ore para que seu patrão cresça ainda mais. Seja feliz, seja abençoado. Se você é uma esposa, uma dona de casa, é assim que eu oro pelo meu marido. Senhor, que ele cresça ainda mais, que o Senhor dê mais para ele, que o Senhor abençoe o trabalho dele, que ele seja feliz. Coloque pessoas boas, capazes no caminho dele, pessoas para ajudar ele. Em nome de Jesus, não queira o que é do outro, porque você não vai aguentar aquele lugar ali, não. Você não vai aguentar nem um dia naquela posição ali, não. Mas o mal da inveja, o mal da cobiça, o mal da ganância, ele não mostra isso, não. Ele diz, tu que merecia estar naquele lugar ali. Tu que merecia ter isso. Se você já ouviu essa voz no seu pensamento, repreenda, que é a voz do diabo. Deus dá para cada um o seu melhor no tempo certo. Como é importante a gente se alegrar com as outras pessoas que estão felizes, a gente chorar, orar com os que estão tristes. E Deus, que vê tudo e vê todas as coisas, vê o secreto, Ele vai nos recompensar na hora certa, pelo nosso servir de boa vontade. Amém, queridos? Não deixe nenhum mal dominar o teu coração. Não deixe nenhum mal entrar na tua mente, querer transformar você numa pessoa ruim. Se você sente que esses sentimentos têm lhe assolado, você precisa botar seu joelho no chão, falar sério com Deus. Parar dessas orações repetidas, sabe? E você ter uma conversa sincera com Deus e dizer para Deus, Senhor, eu estou sentindo isso aqui dentro de mim, tem esse pensamento aqui que vem. E eu tenho certeza que isso não vem do Senhor. Porque eu nunca fui assim. Eu não aceito isso aqui dentro de mim. Eu não aceito esse egoísmo dentro de mim. Eu não aceito a inveja dentro de mim. Eu não aceito essa ganância dentro de mim. Eu não aceito isso. Esse engano. Olhe para a sua vida e veja o tanto que Deus já fez por você. Quem você era lá atrás. Você que já tem uma aliança com Deus e caminha com Deus há algum tempo, eu tenho certeza que a tua vida já mudou e melhorou muito. Você nem come mais as mesmas coisas que você comia lá atrás. Teu jeito de falar, teu jeito de vestir, Deus já te enfeitou, sabe? Até os perfumes que você usa hoje é melhor do que aqueles que você usava antigamente. É pra gente ser mais grato e mais servo. E quando Deus vai nos abençoando,
a gente deve continuar servindo a Deus, mais ainda com alegria, para que a gente não venha se ensoberbecer e se desviar e cair nos buracos da vida, como muitos já caíram. Porque qual é o sentimento que teve em Satanás? Ele disse: eu vou subir acima do trono do Altíssimo. Olha só o bicho sujo. Deus fez ele com as pedras preciosas mais lindas. O corpo dele era todo revestido de pedras preciosas, todo adornado. A Bíblia diz que ele era aferidor de medida. Quando Deus queria fazer uma comparação, usava ele como o melhor. Comparava com ele. Ele era o aferidor de medida. Maestro da orquestra, líder da adoração nos céus. Era o regente. Porque há um coral no céu que não para. E Lúcifer era o regente, o maestro, o líder da adoração. E chegou ao ponto que ele disse: por que nós temos que ficar cantando aqui para Deus? Por quê? Eu quero me sentar num lugar mais alto ainda acima. Eu que merecia estar ali. Meu Jesus amado. É por isso que eu vou descer mais ainda diante do meu Deus. Faz quanto tempo que você dobrou o teu joelho diante de Deus? Você lembra do último dia que você fez isso? Porque a palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Faz quanto tempo que você já dobrou seu joelho diante de Deus? Tem pessoas que para fazer isso, às vezes precisa perder tudo para poder fazer isso. Precisa, às vezes, a doença tocar. No instante ele sabe se ajoelhar e pedir perdão a Deus e falar com Deus humilde. Não seja desses que para ter um coração servo, um coração humilde, precise passar por processos dolorosos. Tem hora que a nossa língua fala besteira. Devemos ser rápidos em pedir perdão a Deus. Devemos ser rápidos. Porque Deus tem o melhor. Vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir quem está acima de nós, porque quem criou as hierarquias foi Deus, nós gostando ou não, sempre vai existir isso. Pessoas que vão estar numa posição mais alta, outras que vão estar numa posição mais baixa. Para a boa ordem e organização de tudo. Não sei qual foi a posição que Deus te colocou. Decida que você vai servir aos planos de Deus, servir a Deus, servir as pessoas que você tem que servir. Joquebede era a mãe de Moisés, mas quem era que servia? Era Moisés que servia a ela ou era ela que servia a Moisés? Quem foi que ganhou? Que ganhou com isso? Ela ganhou com isso, servindo. Ela ganhou de todos os lados. Então, quem é um bom servo não vai ter perdas, não.
não vai ter perdas. Uma boa esposa nunca vai ser trocada por uma qualquer. Não vai. Pode até ser mais nova, mais bonita, mas não vai. Porque Deus recompensa. Deus recompensa. Deus recompensa. Deus me trouxe aqui para te dizer, faz do jeito certo, que Deus recompensa. Deus recompensa. Na sua consciência, a gente sabe o que é certo e o que é errado. Escolha fazer sempre as coisas do jeito certo. Porque de Deus vem a recompensa. E vem sem demora. Vem sem demora. Amém, queridos? Estou muito feliz com essa palavra. Deus é muito maravilhoso. Deus sabe cuidar, Deus sabe sustentar, Deus sabe livrar. Deus sabe abençoar. E que Deus te abençoe, que Deus te livre do mal, que Deus te dê um coração servo, um coração simples. Jesus podia ter assumido qualquer forma que ele gostaria, mas a Bíblia diz que ele abriu mão de sua glória, assumindo a forma de servo. Assumindo a forma de servo. Meu Deus, que grandeza. Ser um servo de Deus. Poder dizer, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer que seja feito? Às vezes há tantas disputas, há tantas competições. Às vezes há rivalidades. Por quê? Porque as pessoas, elas são carnais. Elas fazem o que elas têm vontade de fazer, ao invés de deixar sua vida ser conduzida pelo Espírito Santo. Deus quer que você seja uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual. Uma pessoa espiritual, ela é facilmente conduzida pela presença de Deus. Seja uma pessoa espiritual. Fique competindo, cheio de rixas. Eu que mereço. Eu vou fazer isso. Jamais. Seja servo. Seja servo. Se tiver que juntar o lixo, junte. Se tiver que varrer, varra. Se tiver que lavar banheiro, lave. Seja servo. Seja servo. Faça com excelência, com dedicação, com capricho. Deus está nos vendo. Deus está nos vendo. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor. Efésios 6:5. Na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo somente de vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada coisa boa que vocês fizerem, vocês serão recompensados. Eita glória, meu Deus! É bom demais servir a Deus. Que Deus abençoe sua vida.
e lhe dê muitas oportunidades de você servir a Deus. Graças a Deus.